Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso. Como que tá o seu coração nesse dia? Diga aleluia. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Deixa eu arrumar essa luz aqui, pronto. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Eu já tô rouca de novo, porque ontem nós entramos no manto lá à tarde. Não sei se vocês viram, a gente fez uma live ontem. Nossa, mas a gente louvou, cantou até. Foi sobrenatural. Ontem nós tivemos um tempo de muito avivamento. Muito avivamento. Aleluia. Vocês viram a live de ontem? Vocês viram que unção, que manto que foi ontem? Ontem nós ficamos, sei lá, quanto tempo? Ficou lá umas 4 horas, não. Umas 3 horas mais ou menos, que a gente ficou adorando. Pensa, gente, pensa num céu baixinho. Hoje é Gênesis 50. O último capítulo de Gênesis. Aleluia. Gênesis 50. Uau. Aleluia. Pois é, gente, ontem foi algo assim, sobrenatural. Pensa num povo cheio de Deus. Pensa, um povo cheio de unção. Hoje foi difícil acordar. Pra mim também foi difícil acordar hoje. Muito difícil, muito. Aleluia. Sejam todos bem-vindos, amém? Estão felizes com Jesus? Estou muito feliz com Jesus. Jesus é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Não, o profeta Gustavo fritou. Pessoal no manto. Aleluia. Gênesis 50. Eu tô melhorando a rouquidão, aí eu vou, me desgasto. Faz parte. Amém? Gente, tá uma unção tão tremenda quando a gente se junta assim, pessoal da Global. Tá uma unção tão forte. Sabe? Tá uma unção tão forte assim, que se eu fosse você, não perderia a conferência por nada nesse mundo. Não perca essa conferência. Essa conferência vai ser um grande divisor de águas na vida de muitas pessoas. Tô falando sério pra você. Se prepare, amém? Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, amém? Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus. Aleluia. Aleluia. Imagina na conferência como não será nas madrugadas. Ó, vou falar uma coisa pra você. Você que vai chegar na quinta-feira, não perca. Quinta-feira já tem um culto que eu vou ministrar na quinta-feira. Uma palavra. E se eu fosse você, eu não perderia por nada. Por nada. Na quinta-feira, presta atenção, na quinta-feira tem uma palavra muito poderosa pro seu coração. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar para nós começarmos? Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu quero te glorificar. Pai, quero te exaltar. Pai, quero te bendizer. Obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Senhor, por essa madrugada. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito através de nós. Tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Pai, eu te exalto, eu te louvo. E eu chamo, Pai, a manifestação do teu doce e amoroso Espírito Santo sobre esse devocional. Que o teu nome seja glorificado, Pai, através dessa leitura. Que o Senhor fale conosco de forma poderosa e profética. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, você que vai chegar dia 25 lá na conferência. 7 horas vai começar um culto. 7 horas da noite. Amém? Tem que ser um pouco mais cedo, porque você sabe que a gente tem a madrugada aí, já da quinta para sexta já tem uma madrugada. Então, assim, já começa na quinta-feira. Amém? Glória a Deus.
Aleluia, amém? Glória a Jesus. Bora lá? Gênesis 50, o último capítulo de Gênesis. Aí nós vamos começar Êxodo, aí nós vamos começar a história de Moisés, né? Êxodo, a gente sabe que Êxodo vem a história de Moisés. Quantos capítulos tem Êxodo? Êxodo 40. É forte, né? Aí pega a visão aqui só um pouquinho, pra você entender. 50 mais 40 dá quanto? 50 mais 40 dá quanto? 90 dias a gente lê Gênesis e Êxodo. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordens aos médicos que o serviam para que o embalsamasse o corpo de seu pai. E Jacó foi embalsamado. O processo de embalsamento levou os 40 dias habituais. E os egípcios lamentaram a sua morte durante 70 dias. 40 dias era o embalsamento e 70 dias era o luto. Quando terminou o período de luto, José procurou os conselheiros de Faraó e lhes disse: por gentileza, peço que falem com o Faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai me fez prestar um juramento. Disse: morrerei em breve, leve o meu corpo de volta para a terra de Canaã e coloque-me na sepultura que preparei para mim. Portanto, peço que deixe-me ir sepultar meu pai. Depois voltarei sem demora. O faraó atendeu o pedido de José e disse: vá, sepulte seu pai, como ele o fez prometer. Então José partiu para sepultar seu pai e foi acompanhado de todos os oficiais de Faraó, todos os membros mais importantes da casa de Faraó e todos os oficiais de alto escalão do Egito. José também levou consigo toda a sua família, seus irmãos e família deles. As crianças pequenas, os rebanhos e o gado, porém, deixaram na terra de Gozém. Muitas carruagens e seus condutores acompanharam José, formando um grande cortejo. Quando chegaram à eira de Atade, perto do rio Jordão, realizaram uma grande cerimônia fúnebre, com um período de 7 dias de luto pelo pai de José. Os cananeus que moravam na região os viram chorar na eira de Atade e mudaram o nome do lugar, que fica próximo ao Jordão, para Abel Mizraim, pois disseram: este é um lugar de lamento profundo para esses egípcios. Assim os filhos de Jacó fizeram o que lhes havia ordenado. Levaram seu corpo para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna no campo de Macpela, perto de Manre. Essa é a caverna que Abraão havia comprado de Efron e Tita, com sepultura permanente. Agora estou no verso 14. Depois de sepultar Jacó, José voltou para o Egito com seus irmãos e com todos que haviam acompanhado. Uma vez que seu pai estava morto, porém os irmãos de José ficaram temerosos e disseram: agora José mostrará sua ira e se vingará de todo mal que lhe fizemos. E aí eu pergunto, para você, isso aqui é o comportamento de uma pessoa que não é tratada, não é curada. Então, como que José, depois que agiu com tanta benevolência em favor dos seus irmãos, só porque agora o pai morreu, olha só como o diabo ele usa pessoas, que muitas vezes não estão com seu coração tratado. E agora a gente vai sentir a ira de José. Agora a gente vai ver realmente quem é José. Meu Deus, José mostrou benevolência. Se José quisesse ter feito algo, ele já tinha feito. Amém? Por isso enviaram a seguinte mensagem a José: antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos: por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram.
pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso nós, servos do Deus de seu pai, suplicamos que você perdoe nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram ele. José, porém, respondeu: não tenham medo de mim, por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Agora no 22. José, seus irmãos e suas famílias continuaram a viver no Egito. José viveu 110 anos. José viveu 110 anos e chegou a ver 3 gerações de descendentes de seu filho, Efraim, e o nascimento dos filhos de Maquir, filhos de Manassés, os quais ele tomou para si como fossem seus. José disse aos seus irmãos: em breve morrerei, mas certamente Deus os ajudará e os tirará dessa terra. Ele os levará de volta para a terra que prometeu solenemente a dar a Abraão, Isaque e Jacó. Então José fez os filhos de Israel prestarem um juramento e disse: olha só isso que é importante. José está fazendo todo o povo de Israel, que são os descendentes de Jacó, fazer um juramento. Quando Deus vier ajudá-los e conduzi-los de volta, porque José era profeta, sabia que Deus viria ajudar esse povo. Quando Deus vier ajudá-los e conduzi-los de volta, levem meus ossos com vocês. José morreu com 110 anos. Os egípcios o embalsamaram e colocaram em um caixão no Egito. Amém? E amanhã nós vamos começar o livro de Êxodo. Então a gente está vendo aqui, certo? Que os irmãos de José, essa aqui desse texto, assim, o que me chama a atenção é os irmãos de José, mesmo, né, vendo tanta bondade. Gente, José levou eles para a terra de Gosém. José, né, falou com o faraó por intermédio deles. E a benevolência sobre eles só veio por causa da vida de José. E aí o pai morre, a primeira coisa é: nossa, agora nós estamos fritos. Olha só o que vai acontecer. Agora a gente vai ver a ira de José. Olha isso. Então, queridos, os irmãos de José ainda não conseguiam, não tinham, né, a maturidade, não conseguiram experimentar realmente essa questão do tratar, essa questão, né, do caráter. Por quê? Por que eu vejo uma face de não transformação dos irmãos de José? Porque todo aquele que rouba acha que o outro rouba. Todo aquele que mente acha que o outro está mentindo. Então, essa desconfiança, esse medo, é porque isso havia no coração também dos irmãos, certo? Então, eles não eram ainda, né? Eu vejo aqui que os irmãos de José ainda não tinham aquela convicção que realmente eles foram perdoados, né? Eles não tinham ainda ali um coração tratado 100%, porque se eles tivessem, jamais eles duvidariam da benevolência, do caráter, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, a honra, né? José honra o seu pai até o fim. Então, a gente vê que José era alguém que carregava honra, até mesmo após a morte. O pai dele morre. Ele vai diante do faraó e fala assim: olha, eu preciso enterrar o meu pai. Eu preciso fazer a última vontade do meu pai. Amém? Então, o que eu aprendo aqui? Que honra não é só quando uma pessoa está presente. Honra é quando uma pessoa também não está presente. E a honra, queridos, fala muito sobre o caráter de alguém. Amém? Tem gente que só honra alguém quando está na frente dessa pessoa. E a honra é quando você está... Deus, ele vê a honra que você dá quando você está nas costas dessa pessoa. Então, a maior honra, ela não negocia com nenhum tipo de interesse por trás. Então, eu tenho uma pessoa que eu sei que carrega uma honra linda, é a pastora Ellen, certo? A pastora Ellen, ela não importa
Quem vai ficar de mal dela, ela vai honrar, ela vai falar a verdade, ela vai, certo? Então tem gente que honra conforme a sua conveniência, isso é muito perigoso, amém? Então, o medo aqui acontece no coração dos irmãos de José porque eles não eram curados, né? Os irmãos, eles, de José, de repente, né? Eles falaram assim, agora José vai se vingar da gente. Por quê? Eles ainda carregavam culpa. Então eles não tinham sido curados, querido. E só fica na defensiva, só fica esperando retaliação quem carrega culpa. Mas quem foi lavado, quem foi tratado, quem foi curado, não fica esperando, né, uma retaliação. Então eles estavam aqui esperando que um ataque de José, certo? Então quem não resolve suas questões vai ficar sempre na defensiva. E nós precisamos sair desse lugar da defensiva, por quê? Eu sempre falo, uma liderança saudável é uma liderança que é tratada, certo? É uma liderança que é tratada. E você precisa ser uma liderança, um líder. Se você é líder em qualquer departamento, um líder governamental, um líder espiritual, seja líder em qualquer lugar. Líder no seu negócio, líder no... né? Você precisa ser uma pessoa tratada e curada, porque senão você vai ficar sempre o que? Na defensiva. Olha, a pessoa que ela não é tratada, tudo conspira contra ela, todo mundo está contra ela. E queridos, o mundo não é bem assim. As pessoas não ficam nesse nível aí. Eu sei que pessoas podem se levantar contra você, mas as pessoas estão mais interessadas em suas próprias vidas. Então tem gente que fica o tempo todo na síndrome da perseguição, porque todo mundo me inveja, todo mundo me odeia, mas na verdade isso aí é uma perspectiva daquela pessoa por causa da ferida que ela tem. E na verdade não é aquilo. Amém? Então as pessoas têm uma visão de mundo muito relacionada à sua perspectiva de sentir, né, nas emoções, de ver o mundo conforme o seu coração está. Então nós temos que ser tratados, curados, libertos, amém? Eu vou bater muito na tecla aqui com vocês, tá? Sobre cura emocional. Cura emocional. Você não precisa ficar fazer tudo para todo mundo para ser aceito. Que filho é esse que você é diante de Deus? Tem gente que toda hora faz as coisas para agradar pessoas e para se encaixar em lugares, amém? Você tem lugar na mesa, eu quero falar para você hoje. Ei, você não precisa fazer isso. Você não precisa ser escravo de ninguém. Você tem um lugar na mesa. Você tem um lugar na mesa. Você é filho, você é filha. Você tem um lugar na mesa. Tem gente que toda hora compra presente para todo mundo e tá agradando todo mundo. Por quê? Quer ser aceito. Você não tem que ser aceito pelo que você faz, mas por quem você é em Deus. E acesso no reino de Deus não é pelo que você faz, é por quem você se tornou nele. Ah, você tem caráter, você tem acesso. Você tem, né, uma santidade inabalável, Deus te dá acesso. O acesso que Deus vai dar para você é por quem você se tornou e não pelo que você faz. Amém? Porque tem gente que pode fazer tudo, mas não tem caráter, não tem santidade. O fazer está sobre todos, mas ser somente sobre aquele que realmente se permitiu ser tratado por Deus. Aleluia. Certo? José poderia ter se vingado dos seus irmãos? Claro que sim, na primeira instância. Mas José, ele escolhe se posicionar fora desse lugar de juiz, porque José fala, quem sou eu? Eu não sou Deus para castigar vocês. Amém? E nós precisamos estar nesse lugar. Ei, eu não sou Deus para te castigar. Mas Deus, ele é o justo juiz. Ele é o juiz do Supremo Tribunal Celestial e do mundo. Então eu quero que você entenda. Não tente fazer nada com as tuas mãos. Levanta a tua mão e fala, Deus, que o Senhor repreenda toda injustiça, que o Senhor pese toda injustiça contra a minha vida. Amém? Deus vai fazer justiça, tá? Tem muita gente que está querendo justiça, amém? Tem muita gente que quer, mas você tenta fazer a justiça com a sua própria mão, então vai ser complicado. Deus agir em seu favor, amém? Então Deus transformou a história trágica de José, com a história trágica, rejeitado pelos irmãos. Primeiro ele foi desdenhado. E então muitos de vocês às vezes estão como José. Deus me fez uma promessa. Às vezes você não teve nenhum sonho, mas você teve uma promessa. Aí você falou assim, fulano, Deus me deu uma promessa, disse que vai me levar para as nações. E aí tem irmãos na fé, ou às vezes pessoas perto de você e falam, você,
E tem gente que desdenha ali do seu sonho. Tem gente que desdenha daquilo que Deus falou para você. Então, uma chave que eu aprendo é cuidado com quem você compartilha as promessas de Deus. Não é todo mundo que está preparado para desfrutar com você e se alegrar com você. Existe um ditado aí que o verdadeiro irmão, o verdadeiro amigo é aquele que suporta o seu crescimento, suporta, né, a sua promoção. A pessoa genuína que caminha com você é aquela que suporta. Ela consegue lidar com aquilo, com o seu avanço. Amém? Tem gente que só consegue lidar enquanto você é menor que ela. A hora que você se torna maior que ela em qualquer área, essa pessoa não te suporta mais. Amém? E isso acontece. Então Deus transformou toda a tragédia de José em quê? Em um propósito. Por que Deus transformou em um propósito? Porque José, de cada fase difícil, de cada estação difícil, saía um óleo refinado dele. Saía mais caráter, saía mais santidade, saía mais fidelidade, saía mais lealdade, saía mais submissão a Deus, saía mais governo, amém? Então, vem aqui, para de culpar a circunstância. Tem gente que fala assim, eu sou assim porque minha mãe... Ei, para com isso, sai desse lugar hoje. É porque minha mãe... Sai desse lugar agora, em nome do Senhor Jesus. Se você estivesse diante de mim num alinhamento, eu ia falar, sai desse lugar de orgulho. Sai desse lugar aí. Para de culpar sua mãe e seu pai. Para de culpar que a sua vida é um desastre porque você não fez uma faculdade. Ei, se você quisesse, você teria feito, independente. E tem gente que está o tempo todo, porque meu pai... Não, querido. É você que foi covarde, eu vou confrontar você agora. Você está onde você está porque você foi covarde. Você foi covarde, você não deu os seus pulos, você não se levantou. É mais fácil culpar sua mãe e seu pai, é mais fácil culpar uma cultura, é mais fácil culpar qualquer coisa. Mas vamos cá, vem aqui comigo agora. Não é melhor a gente se responsabilizar por aquilo que a gente fez? Porque meu pai, a minha mãe, a faculdade, porque ninguém me deu a oportunidade. Para com isso agora. E começa a falar assim, eu fui covarde. Eu não me posicionei. Eu tive medo. Eu fiquei com medo de desagradar gente. Eu fiquei com medo de desagradar pai, mãe. Eu fiquei com medo. E eu não saí da onde eu tinha que ter saído. E eu não rompi como eu deveria ter rompido. Eu não fui forte o suficiente, Deus. Senhor, a culpa é minha, Pai. Eu saio hoje desse lugar, Pai, de culpar pessoas. E eu entendo, Senhor Deus, que ninguém me amarrou para mim não ir. Eu mesmo que não fui porque eu não tive coragem. Eu não fiz porque eu não me posicionei. E se você tivesse um alinhamento comigo, eu ia tocar na sua ferida e eu ia apertar a sua ferida. Eu ia falar, ei, para com esse negócio. Que é minha mãe. Apóstolo, por quê? E aí? Peraí. Para com isso agora. Porque a gente tem um exemplo de José, que poderia ter falado, os meus irmãos, Potifar, lá na cadeia, que eu fui escravo. Mas de tudo, de toda a estação difícil que José passou, óleo saiu dele, caráter saiu dele. E ali, enquanto muitos pensavam, José está morrendo, meu Deus estava fortalecendo um homem que conseguia ver propósito em tudo. Ei, para de ser vitimista, sai hoje dessa cadeira do vitimismo. Faz um ato profético aí, fala assim, eu me levanto agora da cadeira do vitimismo. Eu me levanto agora da cadeira da autocomiseração. Ei, para de fazer essa pauta, essa fala para as pessoas ter dó de você. Porque enquanto você fica contando a sua história de superação para as pessoas ter dó de você, você não sai do lugar. É vitimismo, é culpa. Queridos, bem no meu comecinho, graças a Deus foi no comecinho. Eu falei, Deus, é o seguinte, a partir de hoje eu não tenho dó mais de mim. Eu parei com essa conversa fiada que aconteceu isso comigo. Senhor, é o seguinte, eu sou culpada de todo o fracasso que existe na minha vida em qualquer área. Mas eu vou me posicionar para recuperar o tempo perdido. E a partir de hoje a culpa é minha, não é de ninguém. Porque ninguém me amarrou, ninguém me aprisionou.
Eu tive livre-arbítrio o tempo todo. Ah, tem cativeiro espiritual? Tem, mas se eu quisesse eu tinha me levantado. Acabou, querido. Então para de falar meu pai, minha mãe, meus irmãos, a faculdade, isso, aquilo, meu ex-marido, minha ex-esposa, o fulano, o beltrano. Para, sai desse lugar agora, levanta, levanta, levanta. Senhor, a culpa é minha. Enquanto você não se responsabilizar que alguns fracassos da sua vida foi por causa do seu próprio posicionamento, eu sinto muito, você não vai romper. Eu sinto muito, você não vai conseguir alcançar o que você quer. Para de ficar contando a mesma história todo dia, que o fulano, que o beltrano. Peraí, vamos ser responsáveis um pouco. Não, você não rompeu porque você não persistiu. Você não foi além. Amém? E eu falo isso aqui, queridos, para confrontar vocês. Para de ser vítima. Vítimas não conseguem ser protagonistas da sua própria história. Porque, queridos, o protagonista ele não tem tempo de vitimizar. Quer ser protagonista da sua história, da sua jornada? Começa a fazer. Começa a se posicionar. Para de que falar o fulano, o beltrano. Gente, quando vocês vêm pra mim contando, eu já falo, olha, corta essa parte aí dessa história, eu não quero escutar isso. Vai direto no problema. Não, quer contar 10 anos. Gente, também tenho 10 anos, eu tenho 15 anos se eu quiser contar pra você. Ninguém quer escutar essa potoca aí, não. Ninguém quer escutar essa história que alguém fez isso. Ninguém quer escutar essa conversa fiada. Ninguém. Tô falando pra você. Porque parece que se você contar, o seu líder, o seu pastor vai ter mais dó de você. Não. Eu quero saber como você está agora. O que você sente? Você sente rejeição? Porque alguém te fez sofrer, ok. Vamos sair dessa rejeição? Vou orar por você aqui, mas seu comportamento precisa mudar. Amém? Então, queridos, vamos ser práticos, pragmáticos. Vamos parar de querer falar 2 horas de conversa para poder falar que é rejeitado. Vamos falar assim, pastor, o meu pai me rejeitou. Ora, põe a mão aqui no meu peito, ora por mim, me tira dessa cadeia e me dá aqui um conselho de como me posicionar para não me sentir mais rejeitado. Aí é um negócio de querer contar e não sei o que, um pergaminho de Moisés, queridos. Primeiro que hoje ninguém tem tempo para ficar. E aí a história, às vezes você quer contar em detalhe, para a pessoa ter dó de você, para você conseguir justificar fracasso. Ei, vamos se responsabilizar, falar assim, Jesus, tá assim porque eu vacilei. Tá assim porque eu não estudei. Tá assim, Jesus. Eu tô assim, Jesus, porque eu não aproveitei a oportunidade que eu tinha. Tá assim, Jesus. Jesus, me sinto rejeitado, me sinto abandonado, mas eu quero mudar, Jesus. Queridos, você não precisa ficar contando 10 anos de superação para parecer, para a pessoa que está te escutando, conseguir te entender. Não. Você precisa falar, seja objetivo, fala assim, eu preciso mudar, porque eu sou culpado. Eu sou culpado. Amém? E é sobre isso. Gente, vitimização, sai desse lugar. Correndo agora, sai desse lugar. Orgulho, sai desse lugar agora. Não porque eu só faço isso, não. Orgulho. Olha que perigo esse orgulho, olha que perigo essa autocomiseração, olha que perigo essa questão de você ficar toda hora se sentindo vítima. Ei, você não é vítima não, eu não sou vítima. Todo mundo tem culpa. Mas quando você se responsabiliza pela culpa, aí Jesus consegue entrar para transformar você. Ei, Jesus, eu sou um fracassado até agora porque eu sou um preguiçoso, não gosto de trabalhar. Tem promessa que eu vou ser rica, eu vou prosperar, mas como que eu vou ser, Jesus, se eu não gosto de trabalhar? Muda isso em mim, tira essa preguiça do meu couro, tira essa procrastinação da minha vida. Para de culpar o diabo, porque tem hora que eu acho que também o diabo deve falar assim, pelo amor de Deus, tudo é eu também. Gente, o diabo faz, mas também tem a pessoa. Tem aquilo que é a pessoa. Eu acredito sim, tem um demônio que pode travar a sua área financeira, mas meu irmão, minha irmã, se você não trabalhar, se você não tiver uma ótima ideia para empreender, eu sinto muito em te dizer, você não prospera nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum. Aí o demônio tá passando ali, tá me culpando que é eu que não prospero ele, que é eu que não deixo ele prosperar. Não tem trava nenhuma, nem tô travando mais ele. Não é a preguiça que tá no couro dele, não.
O diabo deve falar assim, não é a procrastinação que é crônica que essa pessoa tem. Queridos, porque eu venho aqui comigo agora. Muita coisa é Satanás, sim, mas nem tudo é o diabo. Muita coisa é posicionamento, é falta de posicionamento humano. Muita coisa é falta de posicionamento humano. E posicionamento é eu vou fazer, eu vou me posicionar. Queridos, não é fácil empreender, não é fácil ter um casamento, não é fácil ter um ministério, não é fácil começar todo projeto que você começa não é fácil. Amém? Então sai desse coitadismo hoje, sai desse lugar hoje, amém? E fala, Jesus, eu sou culpado. Eu me responsabilizo por estar nesse lugar. Eu vou parar de culpar pai, mãe, tio, tia, sei lá, pastor. Tem gente aí, eu não rompo por causa do meu pastor, que há 10 anos atrás. O quê? Então a culpa de você não conseguir viver algo em Deus é de um pastor que falou alguma coisa para você. E o sangue de Jesus não tem poder sobre a sua vida? Então vamos sair desse lugar hoje, em nome de Jesus, amém? E vamos ter uma mentalidade de futuro. Olha só, José está aqui falando assim, olha, vai chegar um tempo que Deus vai vir resgatar vocês. Tira os meus ossos daqui. Nós precisamos ter visão daquilo que Deus vai fazer nos próximos tempos, nos próximos dias sobre a terra, amém? E queridos, graças a Deus, há anos atrás, eu fui muito rápida a entender que para mim mudar minha realidade, eu tinha que mudar o meu posicionamento. E Deus não tem culpa. Deus não tem culpa da sua falta de posicionamento. A culpa é sua mesmo. Mas você muda isso quando você primeiro assume a responsabilidade. Para de ficar com essa conversa fiada de que fizeram, que você não sabe o que fizeram comigo. E ninguém quer saber. Fala de uma coisa boa. Aí se eu te contar, tem gente que ama, tem prazer em contar, que a mãe rejeitou. Queridos, sai dessa frequência, isso é uma frequência muito ruim. Sai desse lugar e fala, Deus me cura. Me dê um cântico novo. Me dê um louvor. Me dê uma coisa boa para contar. Quer chamar atenção? Chama atenção com uma nova mensagem em Cristo. Com aquilo que Deus vai fazer. Sempre que alguém senta, eu falo assim, olha, Deus tem me falado que vai fazer isso. Eu sempre trago algo do futuro. Amém? Então vamos sair desse lugar do coitadismo, do vitimismo, amém? Aleluia. Glória a Deus. E queridos, vou falar outra coisa para você, tá? Você que está dentro de uma igreja, para de ficar esperando as pessoas correr atrás de você. Você precisa de ajuda, vai lá e bate na porta. Ei, eu preciso de um aconselhamento, preciso de ajuda, preciso de uma oração. É um povo que vitimiza tudo, é um povo que... Gente, numa congregação, às vezes, de 50, 30 pessoas, seu pastor não consegue adivinhar. Então nós precisamos começar a ser humilde. Aprenda a ser humilde. Ei, eu preciso de ajuda. Ei, eu preciso de uma oração. Ei, você pode me ajudar? Bate. Peça ajuda. Shekinah, eu tô batendo aqui, Shekinah. Oh, meu Deus, é Shekinah. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos entrar nesse lugar o quê? Humildade. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu preciso. Bate na porta. Eu preciso de ajuda. Queridos, e faça isso na presença de Deus em primeiro lugar. Deus, preciso de ajuda. Deus, eu sou muito vítima. Eu não quero ser mais... Deus, eu não quero mais estar nesse lugar. Deus, não quero mais estar nesse lugar de ser vítima. Não quero mais, Senhor Deus, estar nesse lugar. Queridos, Deus só vai nos transformar a partir do momento que a gente começa a reconhecer cativeiros, reconhecer lugar. Tem cativeiro que não é nem o diabo que te trancou lá, é você mesmo que foi. E gosta, tem prazer de ficar lá na autocomiseração. As pessoas têm o quê? Pena de você. E nós precisamos sair desse lugar urgente, tá? Eu creio de todo o meu coração que a igreja é um hospital. Mas acredito que ela se torna um quartel-general a partir do posicionamento de uma pessoa. E creio de todo o meu coração que em 3 meses, uma igreja que tem um avivamento, libertação, né, que tem uma voz profética, em 3 meses você tem que estar transformado. Pelo menos uns 70%. Porque se não tiver, porque significa que não há posicionamento da sua parte. Porque se nós estamos debaixo de uma nuvem que nos confronta, que nos fala sobre transformação, por que nós não estamos sendo transformados? A Bíblia fala aqui sobre uma transformação de glória em glória. Então, a
a cada jejum, a cada temporada que a gente está ali na presença do Altíssimo, Deus está nos transformando. De glória em glória nós somos transformados. Amém? Glória a Jesus. Então, faça com que toda tragédia, com que todo o caos que aconteceu na sua vida se transforme num óleo. E queridos, quando você for contar o seu testemunho, conte ele para edificar e não para as pessoas ter dó de você. Conte ele curado e sarado. Amém? E começa a pregar uma boa nova às pessoas. Amém? Eu creio sim que nós podemos pregar através do nosso testemunho, mas não é todo dia não, queridos. Você só sabe pregar o seu testemunho, pelo amor de Deus. Então o que de novo o Senhor está fazendo? Tá? O que de novo o Senhor está fazendo sobre a sua vida? Aleluia. Quero continuar a palavra que nós começamos ontem. Na verdade, há 2 dias atrás. Amém? Glória a Deus. Abre comigo em Abacuque 3:2. A primeira vez que eu escutei a voz de Deus audível, ele falou para mim, Abacuque 3:2. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Então, Deus fez uma promessa de avivar a obra dele. Amém? Em Joel 2:28, o Senhor fez uma promessa que nós seríamos cheios do Espírito Santo e que os filhos e filhas profetizariam, né? Que haveria um tempo que Deus levantaria uma voz profética sobre o mundo e que os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões, e nós estamos já vivendo essa era porque o primeiro avivamento, ele se cumpre em Pentecostes e assim sucessivamente no decorrer dos anos. Em 2026 anos, nós vivemos várias eras do avivamento, tá? Avivamento da palavra, avivamento, né? A partir do cair, do mover do Espírito Santo. Então, nós vivemos vários avivamentos na Ásia, avivamento nos países de Gales, avivamento na Rua Azusa, avivamento em Toronto. Então, assim, houve vários avivamentos no decorrer da história. Amém? E aí eu falei para vocês que o avivamento coletivo, que é aquilo que uma pessoa pode manifestar, ele só pode acontecer quando há um avivamento pessoal e precisa apenas de uma pessoa para começar um avivamento, certo? Um avivamento, né, coletivo. Precisa de uma pessoa só. Se uma pessoa estiver avivada, ela consegue avivar uma nação inteira, porque ela vai avivando pessoas e daí sucessivamente o Senhor vai trazendo. Mas essa pessoa, genuinamente, ela tem que ser avivada pelo Espírito Santo. Mas como eu disse para você no dia de ontem, não tem como você viver um avivamento pessoal sem ser liberto e curado, porque aonde, né, abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Mas para superabundar a graça de Deus, o pecado tem que sair. O pecado tem que ser arrancado. O pecado tem que sair da sua vida. Você precisa o quê? Você precisa renunciar práticas, costumes. Amém? E aí eu falei para vocês de algo que é extremamente importante, que você quase não vai escutar falando, porque isso é uma revelação do Senhor. O batismo com o Espírito Santo, ele te empodera e ele te dá fome e sede da presença de Deus. Mas o batismo com fogo é aquilo que limpa limpa o pecado que está enraizado em você. Então, uma vez que você é batizado com fogo, você tem uma transformação radical e é do dia para a noite. O dia que você é batizado com fogo, no outro dia você fala, eu não vou mais pecar. E aí, aquilo que você poderia querer, mas você não tinha força para executar. Quando você tem um batismo com fogo, você tem força para falar, eu não vou mais pecar, eu vou... E aí, assim... Então, o batismo com fogo, ele é imprescindível. Por quê? O batismo com fogo, ele queima dentro de você toda a impureza. Assim como Deus colocou fogo na boca de Isaías. E Isaías, ele falou assim, ai de mim, Senhor, que tem lábios impuros. Por que ele não via antes? Porque é iniquidade. Então, o batismo com fogo, ele tira o véu da iniquidade. E o que é o véu da iniquidade? É um pecado que está tão costumeiro dentro de você, que ele deixa algo torto dentro de você. Então, você pratica e não vê que faz aquilo. E ele não tem peso na sua vida. Então, uma vez que muitas pessoas são batizadas com fogo no mesmo dia que o batismo com o Espírito Santo. Mas comigo foi diferente. O meu batismo com fogo, ele aconteceu num culto de ceia. Eu senti o fogo do Senhor. E no outro dia, queridos,
tinha alguns pecados pontuais na minha vida. No outro dia, eu tive uma decisão. Eu falei, Deus, nunca mais eu toco nisso. Nunca mais eu peco nessa área. E eu decidi que eu não iria pecar. Porque assim, tinha vontade, tinha aquele desejo, tinha aquele negócio assim. Eu não tô fazendo, mas eu sei que uma hora eu vou fazer. Mas depois vem um senso de confronto muito forte. Então o batismo com fogo, ele vai te ajudar nesse processo de avivamento. Batismo com fogo, ele vai queimar palha. Ele vai tirar tudo aquilo, ele vai tirar aquilo que não presta de dentro de você. E quando você for batizado com fogo, você vai ter uma força para buscar Deus de uma forma sobrenatural. Amém? Tá, então essa fase, qual que é a fase? Primeiro, a conversão genuína, você tem que entender o que você está fazendo. Né? Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. A partir desse momento, o Espírito Santo, né? Ele vem habitar dentro de você, Espírito. Então você tem um empoderamento dentro. A primeira unção é a unção da conversão. Você entendeu o que você fez, o Espírito Santo vem habitar dentro e aí acontece o religar. Seu Espírito acende e você começa a ter uma fome. Né? O Espírito Santo ele já caminhava ao seu lado, mas agora ele vive dentro porque você está dentro da nova aliança. Batismo com o Espírito Santo. Eu sempre gosto de dar essa analogia. Imagina que quando você se converteu, você tomou um copo de água, aí essa água entrou dentro de você. Isso é o óleo da conversão. O Espírito Santo veio sobre você. Batismo com o Espírito Santo. Você entrou dentro da piscina dessa água. Então a água do Espírito, ela veio sobre você, te empoderando, te deixando mais, né, profundo na presença de Deus, com mais sede, mais vontade, mais empoderado, mais ousado. Batismo com fogo. Batismo com fogo é o fogo do Espírito Santo, é o fogo da presença, queimando e consumindo você por dentro. É uma unção que entra nos teus ossos e tira o véu da iniquidade e você tem um novo posicionamento em Cristo. Amém? Então, quando isso acontece, começa um processo de transformação e você começa a pedir perdão por pecados, a reconhecer lugares de erro na sua vida. E a cada local que você vai limpando, o Espírito Santo passa enchendo e edificando. Aleluia? E aí vai começar um processo de busca e fome massiva pela presença de Deus. E queridos, não tem como ser avivado sem se encher de Deus. E só tem uma forma de nós nos alimentarmos de Deus. Quem se alimenta de Deus verdadeiramente dentro de nós é o nosso espírito. Aí tem gente que vai uma vez na semana na igreja ler a palavra ali. Queridos, a palavra tem que ser lida todo dia. A oração tem que ser praticada todos os dias. E a adoração tem que ser algo que tem que estar na tua vida, certo? E a Bíblia, jejum, certo? Tem coisas que você vai fazer morrer somente com jejum. Tem coisas que são compartimentais, tem libertações, tem edificações que lendo a Bíblia você consegue, né? Mas tem coisas que é jejum, tá? Principalmente a área sexual é jejum, porque nós estamos falando de carne. A Bíblia vai dizer que se tem um pecado que ele é contra o próprio corpo, é o que? A perversidade sexual. Então esse pecado contra o próprio corpo, você só vai conseguir vencer essa impureza, esse desejo desregrado, é jejum. Você tem que falar não para a vontade da carne e da alma, amém? Então vamos lá. Ferramentas de edificação para você viver um grande avivamento. A palavra. A palavra de Deus tem que ser lida todos os dias. A oração tem que ser uma prática de todos os dias. O jejum teria que ser todos os dias, mas eu sei que tem gente que não dá conta. Tem gente que, ai meu Deus, jejum. Tá? Vem aqui. Jejum. Pelo menos. Vou falar pelo que eu... 10 anos jejuando. Jejum. Se você é Nutelinha assim, tá começando, tinha que ser pelo menos 3 vezes na semana. Segunda, quarta e sexta. Ou terça, quinta ou 3 dias seguidos. Pelo menos. Amém? Jejum, queridos, é uma arma de guerra. Tá? Jejum é uma arma de guerra. A pessoa que sempre está no campo de batalha, ela nunca para de jejuar. Por quê? É o Espírito Santo que leva elas para o jejum. Você vê que quando Jesus ele é batizado, o Espírito Santo vem sobre ele, a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus leva Jesus para o deserto, 40 dias de jejum. Há uma preparação, certo? De 40 dias do nosso Senhor Jesus. E quem leva ele para o jejum é o Espírito Santo. Você vai ver que tem dias, vai ter épocas que você vai falar assim, eu vou começar um jejum, mas
Às vezes o Espírito Santo não te pediu, você não dá conta. Você só consegue jejuar se o Espírito Santo estiver naquilo. Pegou ou não? Tá? Louvor e adoração. Querido, você não tem noção o quão poderoso é os louvores e a adoração. Amém? Mas é um louvor e uma adoração genuína, tá? Então nós devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Oração em línguas, você não tem noção quanto uma oração em línguas edifica o teu espírito. Agora, nada disso tem impacto se você não obedecer. E para mim, uma das chaves mais importantes da minha conversão é obediência radical. Eu não espero Deus falar para mim a segunda vez. Porque se eu esperar Ele falar para mim a segunda vez, Ele vai me dar uma catracada. Ele vai me chamar a atenção. Não espere Deus falar a segunda vez. Obediência radical. E, gente, eu vou ensinar uma coisa aqui para vocês. Um homem ou uma mulher de Deus tem que aprender a ser humilde. Eu preciso de libertação e sempre vou precisar. Porque, queridos, muitas vezes tem áreas que vão surgir, que vão precisar de libertação. Você que é um ministro, um líder, uma líder, você vai se frustrar, você vai se decepcionar, você pode adquirir uma nova ferida. Então, existe um processo de arrependimento contínuo nas nossas vidas e de libertação sempre, certo? Então, a gente precisa entender que de glória em glória somos transformados. Alguma área Deus precisa mexer. Ainda que for o caráter, ainda que for qualquer lugar. Mas eu preciso ser humilde e falar assim, eu preciso melhorar. Nesse pensar eu confrontei vocês, gente, vamos pedir para Deus rasgar o véu da iniquidade. Vamos ver aonde tem uma área que talvez você esteja mentindo e acreditando na sua mentira, mas nem você viu que você está mentindo. Porque às vezes você vive uma mentira que você conta para você mesmo, mas ainda você não mediu isso. Peraí, eu não vivo isso, por que eu fico contando que eu vivo isso? Peraí, eu não faço isso, por que eu fico me envaidecendo que eu faço isso? Porque às vezes são coisas tão sutis, tão pequenas, mas não deixa de ser pecado. Amém? Então vamos lá. Para você viver esse avivamento, você precisa ser transformado. E para mim, o maior resultado de avivamento não é cair no chão. Querido, eu sei a unção que eu carrego. Eu sei o fogo que está dentro dos meus ossos. Eu sei o que eu tenho. Mas para mim, isso não é avivamento. Para mim, avivamento é a pessoa que eu me transformei. Não, eu não acho a outra Larissa aqui. Ela morreu. A Larissa, que era uma manobra, um cavalo de Satanás, ela sumiu, ela morreu. Mas aqui há uma outra Larissa que foi ressurreta, nasci de novo. E essa foi moldada pelo Altíssimo, pelo Pai. Isso para mim é avivamento. Então, avivamento verdadeiro é aquilo que Deus fez comigo na minha busca com Ele. Eu creio que o fogo do Senhor ativa lugares, pessoas, me ajuda a profetizar, certo? Manifesta a glória, me ajuda a operar uma libertação. Mas eu vejo muitas pessoas hoje que operam debaixo do poder de Deus, mas estão adulterando. Eu vejo pessoas que estão ministrando cura, mas está batendo na mulher. Eu vejo ministros que estão fazendo muitas coisas, unção, e você olha e fala, que unção? Mas eu sei dos bastidores. Eu sei que toma 5, 6 remédios controlados. Eu sei de bastidores. E aí eu falo pra você, essa pessoa é liberta? Não. E eu não tô aqui pra... Isso não é do meu feitio, do meu caráter, mas eu preciso dizer pra você, manifestação de unção não significa transformação de caráter. Porque Deus pode dar uma unção e Ele pode se afastar na presença, mas Deus não tira o dom da pessoa. Deus não tira o dom de ninguém. Lógico que essa pessoa não vai conseguir fluir numa dimensão maior, mas ela pode continuar operando. Apóstolo, mas que bizarro, o que é isso? Jesus disse, em meu nome. Quem são vocês em meu nome? Vocês profetizaram, expulsaram o demônio, curaram, mas eu não vos conheço. Porque fizeram no poder, mas não tinham relacionamento com o Senhor Jesus. E eu vou falar uma coisa para você, para ter relacionamento com o Senhor Jesus, o Espírito de Deus precisa habitar em você e na sua vida. E por isso que eu entendo quando Davi fala assim, Senhor, não posso perder sua presença. Posso perder qualquer coisa, mas a sua presença eu não posso.
E do que adianta você ter uma unção violenta e você não ter a presença do Espírito Santo? Porque a presença é Balaão. Gente, Balaão, ele era profeta de ofício. Balaão não era um falso profeta porque ele profetizava as coisas erradas. Ele profetizava dentro. Só que ele era corrupto. Ele profetizava, ele era corrupto. Ele era corrupto. Amém? Pagaram para ele profetizar contra Israel, mas ele não conseguiu, porque Deus interviu. Amém? Então, o que eu quero ensinar aqui para vocês? O caráter é a única coisa que vai sustentar o seu ministério. O caráter é a única coisa que vai sustentar a sua liderança. E gente que não tem caráter não consegue andar com você que tem. Porque a pessoa que tem caráter, ela não se corrompe. A pessoa que não tem caráter, ela fica indignada com uma injustiça e ela se levanta. Uma pessoa que... Eu tô falando aqui pra você. Uma pessoa que tem caráter, ela não se conforma com coisa errada. Então, peçam pra Deus caráter como alicerce. E a presença do Espírito Santo. Então, o que eu trouxe pra você ontem é... Não adianta você buscar tudo isso aqui, praticar tudo isso aqui, se você não tiver uma transformação e não conservar a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso auxiliador. E queridos, você que é um líder do Senhor, eu quero apontar 4 lugares que você vai precisar cuidar e fazer morrer. E sempre que esse lugar tentar se levantar contra você, você vai ter que destronar esses tronos. Amém? Todo líder, todo ministro, toda pessoa que está em Cristo, Satanás vai tentar te corromper. Tá? E aí, Satanás vai investir primeiramente na área sexual. Então você tem que vencer essa área, tá? Mesmo depois de casado, tem que vencer essa área e tem que ter essa área muito bem consolidada. Depois é a área da influência, sede por poder, sede por poder, sede por influência. Eu creio que Deus pode te fazer influente nessa nação, no seu trabalho, em qualquer lugar. Mas tudo tem que acontecer no tempo certo para que isso não corrompa o seu coração. Amém? Eu creio que Deus pode te dar a influência que você deseja, mas se você tiver uma influência, se Deus te dá poder e Ele não te dá caráter para sustentar e saber lidar com isso, isso vai roubar o seu coração. E aí você vai correr atrás disso e vai esquecer o que é primordial, a presença de Deus. Amém? Então, a sede por poder. Cuidado com esse lugar. Depois, a ganância por dinheiro. Se você não dominar Mamon, se você não vencer esse trono domina você. E se tem uma coisa que compete muito com a presença de Deus, é o dinheiro. Então você precisa ser uma pessoa liberta das artimanhas de Satanás. Tem que ser liberto do Mamon. Sim ou não? Precisa ser liberto desse lugar. E a quarta é o orgulho. O orgulho que fez com que Lúcifer caísse como caiu. E o orgulho, queridos, é não reconhecer a benevolência de Deus. O orgulho é não aceitar ajuda. O orgulho é eu só vou se Deus fizer assado. E Deus pode usar uma mula para te ajudar. E Deus pode usar um ímpio para te ajudar. Mas tem gente que é tão orgulhoso que não consegue aceitar a ajuda de Deus de espécie alguma. Amém? E tem gente aí que está sofrendo e vai sofrer muito porque não é humilde. Nós precisamos aprender a ser humilde, certo? Então, a soberba, a autossuficiência. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Seu ministério vai continuar sem você. A Global Fire, ela acontece se Deus me tirar da terra. O ministério acontece sem mim também. Deus me usa hoje aqui, mas se amanhã eu não tiver, Ele levanta outro. Para de achar que Deus só faz através de você. Para de achar que você é a quarta pessoa da Trindade dentro da sua igreja. Eu preciso dizer uma coisa para você. Você é um mero administrador, mordomo de Cristo aqui na terra. E se pisar na bola, Deus vai te arrancar. E vai botar outro que menos capacitado que você para falar assim, olha o que eu faço aqui, ó, criaturinha.
Olha o que eu faço aqui, criaturinha. Você acha que isso é alguma coisa? Olha aqui esse descapacitado. Olha aqui que eu capacito ele fica melhor que você. E eu me confronto todos os dias nesses 4 locais. Gente, nós precisamos aprender a ser humilde. Nós precisamos aprender. Amém? Porque se você entrar nesse lugar... eu vou pegar um versículo aqui para você. Vou pegar um versículo aqui para você. Orgulho. Orgulho. Provérbios 16, 18. O orgulho precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Tá, então agora vem aqui. Pega aqui. Deus está falando com algumas pessoas aqui hoje. Amém? Orgulho é quando uma pessoa se coloca acima dos outros, não reconhece sua dependência de Deus, acha que sempre está certo, não aceita correção, tem dificuldade de pedir perdão, tem dificuldade de pedir ajuda, precisa se sentir superior e validada toda hora, precisa ser honrada toda hora, precisa ser validada toda hora, faz tudo para girar em torno de si mesma, em torno de si mesmo. A pessoa, tá? Ela sai do lugar de servo e tenta ocupar um lugar que não é dela. Agora, altivez de espírito. É um orgulho ainda mais... altivez de espírito é um orgulho ainda mais profundo. É um orgulho interno. Não é só uma atitude, é uma postura do coração dessa pessoa. Então, altivez de espírito é o quê? Despreza pessoas por dentro. Mesmo sem falar, sente que sabe mais, sente que é melhor. Certo? Sente assim, já chegou essa pessoa a falar, não aguento mais. Altivez de espírito, não se submete a ninguém. Gente, se tem um espírito que é o pior que feitiçaria, é o espírito da rebelião. E o rebelde é órfão. Todo rebelde é órfão, porque filhos, filhas se submetem. E submissão, queridos, é um requisito no reino de Deus para carregar uma unção violenta. Você pode até ter uma unção, mas se você deseja ter a unção que você... Um requisito que Deus vai te pedir é ser filho, porque órfão pode até se sentir ungido, mas não será. Porque Deus só pode cumprir plenamente aquilo que Ele vai fazer na vida de alguém, em alguém que é filho e sabe quem é na sua identidade. Tá? Órfão não sustenta unção nenhuma. Porque... órfãos não se submetem à orfandade. Olha só, eu tô falando sobre ser filho de Deus. Amém? Então, altivez de espírito. A pessoa não se submete a ninguém. Não escuta a voz de nenhuma autoridade. Tá? Pessoas endurecem o coração e perde a sensibilidade espiritual. E começa a agir sem depender de Deus. Faz um acordo com Deus e desfaz aqui. E age somente em seu próprio benefício. E acha que não precisa de um líder, não precisa de um pastor, não precisa de ninguém, porque ele está bem. Isso é um perigo. E eu falo aqui para vocês, eu preciso de um pastor para me corrigir. Eu preciso de um pastor para me alinhar. Porque eu sou um ser humano. E queridos, o problema é, um coração fica tão endurecido, fica tão independente, que daqui a pouco essa pessoa se torna a 4ª pessoa da Trindade. E começa a agir com muita manipulação. Começa a agir com muita manipulação. Isso é um perigo muito grande, tá? Então, olha, o orgulho, ele é perigoso. A altivez de espírito é muito perigosa. E qual que é o antídoto contra essas coisas? Humildade. E humildade, queridos, é reconhecer. Eu não sou o que eu penso que eu sou. Eu sou falha, eu posso cair a qualquer momento. Então, aquele versículo é para nós, para mim também. Todo aquele que está de pé, cuidado, né? Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E eu vou falar para você uma coisa. Você é substituível e eu também. Não, cuidado, porque Deus tem uma forma peculiar de arrancar soberbo da terra. Não pense que você tem uma autoridade espiritual e tem uma unção. Não se ache por isso.
toda vez que Deus te usar de uma maneira sobrenatural, vai se humilhar depois para o Senhor e falar: Senhor, não deixa esse negócio tomar conta de mim. Amém? Quando eu ministro libertação, que eu vejo Deus ministrando libertação, 700, 800 pessoas endemoniando ao mesmo tempo, no final eu falo: eu já repreendo o espírito de idolatria contra a minha vida, em nome do Senhor Jesus. E eu falo: Senhor, eu sou um vermezinho, eu sei que foi o Senhor que me usou aqui. Eu me edifiquei, eu me qualifiquei para o Senhor me usar nessa instância, nessa dimensão. Sim, eu sei, mas o poder continua sendo seu e a glória tua. E queridos, aprenda a ser humilde, porque eu vejo muitos ministérios caindo por falta de humildade. Pessoas que eram humildes, de repente, começam a crescer, e isso é um perigo muito grande. Não, e Deus vai testar você nisso. Não reprove. Amém? Então, 4 áreas que você vai precisar cuidar. Área sexual. Ganância por poder, ganância por dinheiro. A última área que agora que eu falei: orgulho, altivez, né? Prepotência. Amém? E aí vem a parte que eu falei para vocês no dia de ontem. O Espírito Santo. Se você não construir um relacionamento com o Espírito Santo, você não vai conseguir viver um grande avivamento. E ser amigo do Espírito Santo significa que ele vai gerar o fruto do Espírito Santo, tá? Dentro de você. O Espírito Santo vai gerar o fruto, que são, né? Deixa eu colocar aqui. Quem sabe os 9 de cor? Tá? Quais são os frutos do Espírito? Benevolência, vamos lá. Amor, alegria, paz, longanimidade, que significa paciência. Esse aqui foi um fruto que Deus demorou a trabalhar em mim. E tem hora que é difícil, viu? Benignidade, bondade. Benignidade, tratar as pessoas com leveza. Bondade, fazer o certo mesmo quando ninguém vê. É uma diferença. Então, benignidade é tratar as pessoas com leveza, sem dureza. Amém? Mansidão. Essa aqui foi outra parte difícil na minha vida, mansidão. Fidelidade e domínio próprio. Então, quando você se torna edificado pelas ferramentas espirituais, o Espírito, ele está habitando dentro de você, o Espírito Santo. E aí, quando mais você se enche do Espírito, mais desse fruto, que é um só, mas ele tem 9 essências, que é amor, alegria, paz, longanimidade, que é a paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, uma pessoa que diz que é cheia do Espírito Santo, ela precisa expressar amor. E, queridos, o Espírito Santo vai trabalhar todas essas coisas dentro de você, mesmo quando você quer matar alguém. Quantas vezes o Espírito Santo falava assim pra mim: você vai fazer uma oferta nessa pessoa aqui que fala mal de você, não gosta de você. Eu falei: não, Espírito Santo, você vai fazer uma oferta, você vai ofertar na vida dessa pessoa. Eu falei: Espírito Santo, é fácil ofertar na vida de quem a gente ama, mas eu sempre obedeci. E por que eu estou falando isso? Porque é muito fácil amar o próximo quando ele é agradável. Mas muitas vezes Deus vai te pedir para você amar orando por essa pessoa, amar ofertando, amar dando a outra face, andando a segunda milha. É difícil demais. Porque nós somos seres humanos, queridos. Não é óleo da unção que corre nas nossas veias, não, é sangue, carne. Amém? Então, o Espírito Santo, ele é imprescindível para que nós possamos manifestar um novo caráter. Então, novo nascimento. Agora, você vai ser transformado. A sua alma precisa ser transformada todos os dias, mas ela só consegue ser transformada. Eu quero que você imagine assim, ó, vou pegar aqui esse exemplo. O espírito e a alma. Então, aqui nós temos o espírito, a alma está bem no centro da alma. O Espírito está bem no centro da alma e o Espírito Santo vem habitar aqui. Então, é aqui que faz jorrer os rios de água viva. Esse rio, quando ele começa a transbordar, ele transborda no reino da alma e no reino do corpo. Quando eu estou buscando Jesus e o Espírito Santo está transbordando dentro do meu espírito, o reino da alma, ele é tomado dessa glória, desse poder e dessa presença. E logo a minha alma, ela é confrontada a ser transformada.
porque é de glória em glória. E que glória? É a glória que inunda o nosso ser, amém? Então a gente começa a ser cheio e a gente começa a ter vontade e força para renunciar ao pecado e a sair desse lugar do pecado, ok? Agora, eu vou dar uma última chave aqui para a gente encerrar. Você começou a buscar Deus, jejuar, orar e se encher. Só que aí você começou a se sentir estagnado. Nossa, parece que eu não estou sentindo o Espírito Santo mais. Parece que eu não estou sentindo aquela glória mais. E muitas vezes é porque você está cheio e tem que transbordar. Porque, queridos, só tem um sentido de Deus te dar mais unção, mais poder, mais presença. Você tem que transbordar para as pessoas que estão ao seu redor. Então, eu sempre dou um exemplo. Uma caixa de água, ela tem uma boia. Então, quando ela chega no limite, a boia faz com que a água pare de encher. Senão vai transbordar e inundar a casa toda. Mas quando as torneiras dessa casa começam a abrir e as pessoas dessa casa começam a gastar essa água, logo a caixa começa a cair mais água. E ela começa a encher de uma água nova. Então, na verdade, é que a água do Espírito, o seu Espírito está parado, ela tem que ser transbordada. Porque Deus vai te dar mais conforme você transborda. Então, se você não entendeu ainda, por que você crê que eu sempre tenho uma unção nova, tenho um conteúdo novo? Porque todo dia eu estou transbordando na vida de alguém. Eu prego todos os dias aqui para vocês, só que eu prego todos os dias há mais de 2 anos, certo? Eu já estou 900 dias pregando todo dia aqui para vocês 1 hora. Todos os dias eu oro com vocês na madrugada. Fora as imersões, as coisas que eu faço, que às vezes dura 9, 12 horas. E tantos outros lugares que Deus me usa para transbordar. Amém? E por que eu estou falando isso para você? Porque você fala, mas por que essa pessoa tem tanto conteúdo? Essa pessoa parece que é uma fonte. Tem que fazer apóstolo. Eu sempre venho fazer suas imersões, porque sempre tem alguma coisa nova. Você modificou todo o conteúdo. Porque, queridos, só acessa a fonte quem transborda ela. Então, quanto mais você ensina, mais você ativa pessoas, mais Deus vai te dar. Mas se você não o fizer, como que você vai ser nutrido de uma nova unção? Se você soubesse aonde Deus me leva, os lugares que Deus me faz tomar da água do Espírito. Amém? Tem experiência que não dá para contar aqui, mas existem lugares nas cortes celestiais poderosos para você tomar posse de chaves. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém? Esses dias a gente estava na oração da madrugada e Deus... Isso aí estava lá no apóstolo Joel. Aí estava no hotel. E aí eu orando ali, depois da oração, eu continuei no manto e tal. Aí de repente a minha visão espiritual, né? Deus abriu uma porta e Deus me levou no local. Né? E ali Deus aumentou o nível do meu discernimento espiritual. Numa hora, num lugar mais fechado, eu conto para vocês, tá? É uma experiência um pouco só para quem tá mais, né? E Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Amém? Ele é o Criador de todas as coisas. E existe uma biblioteca celestial. Mas você só vai entrar lá se você for digno de ter o cartão dessa biblioteca. Eu falo cartão, né? Porque a gente tem cartão de uma biblioteca. Não é qualquer pessoa que entra na biblioteca celestial de Deus. Mas todo aquele que tem aqui na terra um coração de reino. E reino é você não ver, eu não trabalho por uma placa para o Senhor Jesus. Eu trabalho por um povo, por uma nação, por todo aquele que é do reino de Cristo. Amém? O acesso às cores celestiais tem que ter coração de reino. Deus, eu não quero isso só para mim, para o meu povo, ou para quem é membro do meu ministério. Não, é para todos. Amém? O dia que você tiver esse coração, Deus vai te dar a chave de lugares celestiais para você tomar posse e desfrutar. E qualquer coisa que você precisa ter conhecimento, Deus vai te dar aqui nessa terra. Mas para isso você tem que ter um coração de reino. Amém? E reino é todos. Não é só para esses ou aqueles, é todos. Amém? E eu vejo o reino como meus irmãos em Cristo. Amém? Para de achar que o seu irmão é o seu inimigo. Não, o seu inimigo é o diabo. Seu inimigo são os demônios, é Belial, Lúcifer, Satã, Rassatã, né? Satanás, Leviatã, todas essas corjas de principado e potestade. Amém? Contar um sonho engraçado que eu tive ontem, pra gente finalizar. Eu tenho uns sonhos bizarros, né? E
Eu lembro, né, quando eu comecei a me posicionar, meus sonhos era que eu ficava sem voz quando eu ia expulsar um demônio, lá no comecinho. Aí, essa madrugada, essa outra, eu sonhei com o Brasil estava em guerra. Aí na outra madrugada passada, eu sonhei que eu estava, não era um Olimpo, mas era tipo assim, era uma região celestial. E era eu de mulher como guerreira e eu tinha outros irmãos guerreiros, só que não eram meus irmãos da terra. Eu sei que era mais uns 3 ou 4. E a gente estava tipo num lugar que a gente estava ali. E a gente estava rabiscando, desenhando alguma coisa. E aí em volta tinha um negócio redondo que era como se a gente tivesse num local, na face do abismo. Era um local celestial que a gente estava tipo guardando um local que tinha muito demônio. E aí os demônios começavam a pular e tinha uma tela em volta de nós. E vinha uns demônios bem grandes, pulava ali, só que eles batiam na tela. E aí a gente, tipo, tava brincando ali, eu e esses meus irmãos. Eu sei que eles eram meus irmãos. E aí pulava um demônio feio, e vinha, aí eu falava, isso aqui é seu, porque isso aí é do trono da água, isso aí corresponde a você, eu vou. Não, aquele ali é meu, pode deixar que eu tô indo lá. E aí toda hora que vinha um demônio, levantava um desses. Teve uma hora que eu fui e levantei, era uma demônia, uma mulher muito feia, e eu pegava ela, se retorcia toda. E aí a gente brincava assim como se fosse nada. Esse aí é seu, vai lá você, que esse aí é do trono de tal área, tal. E eu falava umas coisas que eu nunca nem escutei aqui nessa terra. Não, vai lá, que esse daí te corresponde, agora é sua vez. Não, gente, agora vou eu, porque esse aí é meu. E era assim. E no sonho, a gente brincava. Brincava assim, literalmente. Havia uma autoridade muito grande. E a gente guardava esse local. E era assim, demônios terríveis, feios. Só que a gente olhava como se não fosse nada. Sabe? Era eu e os meus irmãos guerreiros que estavam ali. Tinha 3 ou 4 a mais ali. Esse é do trono de tal, trono de tal. Então, por que eu estou contando isso para você? Porque eu gostaria que você fluísse numa autoridade. E o sonho mostra o nível de autoridade que você tem. Certo? Então, eu sei que ali a gente não estava falando de demônios pequenos, a gente estava falando de principado, potestade. A gente estava falando de demônios que parecem dragões, demônios que parecem bichos marinhos. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque Deus, tá? Deus, Ele vai te dar autoridade para guerrear nas regiões celestiais. Deus vai te dar autoridade, mas você precisa começar a se posicionar. E sem o Espírito Santo, querido, você não dá conta. O Espírito Santo, ele é imprescindível na vida de qualquer general de guerra, qualquer homem de Deus. Obedeça ao Espírito Santo. Se ele pedir para você se esconder, se esconda. Se ele pedir para você ficar 3, 4, 5 anos no anonimato, fica, querido. O Espírito Santo está protegendo você. O Espírito Santo está trazendo moldura e maturidade para a sua vida. Eu aprendi muito cedo que é melhor obedecer do que fazer o que eu acho que tem que ser feito. O meu achismo não é nada diante de um comando de Deus. Amém? Aleluia? Um beijo no seu coração. Que Jesus te abençoe. Amo a vida de vocês. Hoje é segunda-feira, uma semana abençoada. Beijo, beijo.